Mais uma vez estamos aqui com a Bíblia na mão e aberto no capítulo 6 de Romanos. Esse texto é bem interessante porque ele nos esclarece acerca do batismo. Nós gostaríamos e estamos pensando em batizar os nossos netos que vivem aqui nos Estados Unidos e que ainda não foram batizados. E conversando com minha esposa e com a nossa neta, Ana Clara, estávamos falando sobre esse texto do capítulo 6 de Romanos. O apóstolo Paulo diz que aqueles que são batizados em Cristo Jesus são batizados à semelhança da sua morte. Só para esclarecer, a palavra batismo quer dizer imersão, mergulho. Então, todos aqueles que foram batizados nos dias de João Batista foram batizados através do mergulho, eles mergulharam na água. Esse é o simbolismo do batismo, é o mergulho. E o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 6 de Romanos, fala justamente isso. Aqueles que foram batizados à semelhança da morte de Cristo, ou seja, eles foram sepultados nas águas. E quando eles saem das águas, é como se estivessem ressuscitando para experimentarem a novidade de vida que Cristo nos oferece. São duas expressões que Paulo usa, o de ser mergulhado nas águas e de ser plantado. Quando nós pegamos uma semente, nós colocamos ela debaixo da terra, nós a semeamos, nós a enterramos na terra e quando ela frutifica, ela sai da terra para uma nova vida. A semente morre, mas nasce uma nova planta. Assim é também a semelhança do batismo. Quando nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pegou a nossa sentença de morte e passou para ele, transferiu para ele, nós cremos que ele morreu em nosso lugar e nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós agora precisamos ser batizados, porque nós cremos que Jesus Cristo pagou o preço pela nossa condenação. E nós, então, através da condenação de Cristo, nós somos absolvidos de toda a nossa pena, a nossa sentença. E aí, a palavra de Deus mesmo diz que Jesus mandou, deu ordem na grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando em nome de Jesus Cristo. E nós encontramos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, Filipe é levado para o deserto pelo Espírito Santo e lá se aproxima de uma carruagem que vinha o mordomo-mor da rainha de Candace e ele estava lendo Isaías 53 e Filipe perguntou para aquele homem, entende tu o que lês? E ele diz, como entenderei se não há quem me explique? E começando naquelas escrituras, Filipe proclamou o evangelho, proclamou Jesus Cristo como Salvador do mordomo-mor da rainha de Candace. E o fato é que, ao aproximar de alguma água, o mordomo diz, eis água aí, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu para ele, é lícito se creres de todo o seu coração? Ele disse, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim. E a palavra de Deus diz que Filipe desceu as águas e batizou o mordomo-mor da rainha de Candace. E depois o Espírito Santo o transladou para uma outra região de Azoto. Então, o batismo está nas Sagradas Escrituras e o apóstolo Paulo o aplica de uma maneira magistral, dizendo que nós somos batizados à semelhança da morte de Cristo, como uma semente é plantada na terra e nós, quando saímos das águas, nós saímos para viver uma vida de novidade. Agora, não mais na regência do pecado, da iniquidade, daquele que nos mantinha cativo, o inimigo adversário de nossas almas, que era Satanás, mas agora nós somos livres debaixo
da regência do Espírito Santo de Deus, debaixo do reinado de Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele reina sobre as nossas vidas. Ele é soberano em nossas vidas, é Ele que nos conduz em vitória, é Ele que nos oferece essa tão grande e maravilhosa salvação que está nas Sagradas Escrituras. Então Paulo fala sobre isso, que nós nascemos de novo quando saímos das águas para experimentar uma vida de novidade. O pecado não mais terá domínio sobre nós, porque agora nós estamos na regência do Espírito Santo de Deus, na regência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A semente é plantada e aquela semente morre, mas ela, depois de morrer, ela dá origem a uma outra natureza, a natureza da nova planta, que vem agora com força total para produzir frutos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é muito importante quando nós lemos as Sagradas Escrituras e tomamos conhecimento desses fatos importantíssimos que devem lastrear a nossa convicção cristã, que deve nos levar e nos impulsionar a tomarmos atitude no tocante à nossa intimidade com a palavra de Deus, intimidade com o Espírito Santo e obedecer a palavra de Deus. Jesus diz que aquele que crê deve ser batizado e deve estar agregado ao corpo de Cristo e deve fazer parte dessa igreja maravilhosa, poderosa, que Jesus Cristo edificou e que as portas do inferno não prevalecerão para ela. Então, meu amado, se você ainda não tomou uma atitude no que diz respeito ao seu batismo, chegou a hora. Você precisa descer as águas, você precisa morrer espiritualmente para as coisas do mundo e ressuscitar para viver uma vida de novidade. Você precisa ser plantado como uma semente é plantada para que possa dar origem a uma nova planta, uma planta que venha naquelas características do Salmo 1. Aquela planta que está junto a ribeiros de água viva, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. E não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você o recebeu como Senhor e Salvador, você deve ser batizado, e batizado por imersão. Mas você deve confessar publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E aí você deve procurar uma pessoa, um pastor, uma igreja, para ser batizado, para ser sepultado nas águas, para ressuscitar para uma vida de novidade, para uma vida que venha provocar frutos para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua palavra e que, se você ainda não tomou uma atitude no tocante a essa decisão tão importante de ser batizado, de nascer de novo e de se congregar a uma igreja, faça isso com urgência, porque Jesus Cristo está voltando e Ele precisa que você testifique, testemunhe do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, na sua vida, no seio da sua família. Que Deus nos abençoe. Pastor Jones Bidarte Lopes, da Flórida, para o seu coração, para a sua alma, para o seu despertamento espiritual. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.